E junho também é o mês de falar sobre prevenção e combate à violência contra idosos. O Junho Violeta é o mês de mobilização da sociedade para a proteção das pessoas com 60 anos de idade ou mais, sendo que o dia 15 de junho foi definido pela Organização das Nações Unidas como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data é ainda mais importante agora, já que foi registrado um aumento expressivo do número de denúncias de violência contra idosos desde o início da pandemia. Dados do Disque 100 revelam que só no primeiro semestre desse ano, mais de 33 mil casos de violações de direitos dos idosos ocorreram no Brasil. A psicóloga Lázara Lima nos explica um pouco mais sobre esse tipo de violência. E o que é violência contra a pessoa idosa? Então, há uma definição, né, da violência, uma conceituação da violência praticamente universal. Mas o Estatuto do Idoso, ele trata a violência, ele considera a violência todo ato ou omissão que traz sofrimento, né, que traz sofrimento à pessoa idosa, praticada por qualquer pessoa, seja familiar, seja cuidador, seja na rua, no transporte público, né? Então, é violência todo ato e toda omissão praticados contra a pessoa idosa. E quais são os tipos de violência mais frequentemente ocorridos, né? Ou seja, que são registrados nos diversos mecanismos, né, que colhem esses registros. Então, entre elas, a negligência, a violência psicológica, física, patrimonial, financeira, institucional, estrutural, a violência sexual, medicamentosa e até a autonegligência, que é também considerada uma violência. E o interessante e importante, muito importante, é que para cada violência há uma penalidade. O Estatuto do Idoso, lá quando ele trata dos crimes em espécie, ele traz lá o tipo de violência e qual a pena atribuída àquela violência. E então, violência é crime e assim ela deve ser tratada. E onde que essas violências mais acontecem? Normalmente no interior das próprias famílias. Quem agride? Normalmente o agressor é o filho, homem, genro, nora e outros parentes, né? Ou até vizinhos que praticam esse tipo, a violência contra a pessoa idosa. E normalmente o agressor, além de filho da pessoa idosa, ele tem uma história de uso abusivo de substâncias psicoativas. O que é isso? São aquelas substâncias tais que a bebida alcoólica, o tabaco, maconha, cocaína, crack, ou seja, álcool, tabaco e outras drogas, né? Esse agressor, ele pode ser a pessoa que foi durante a sua lida, né, durante a sua vida, no seu trato com a sua mãe ou com seu pai, que hoje cuida, pode ter sido vítima de algum tipo de violência doméstica também, cometida por hoje vítima. Como essa vítima também, durante a sua vida, pode também ter sofrido algum tipo de violência que alguém praticou contra si mesmo. E é importante a gente trazer alguns aspectos de vulnerabilidade, né, aos quais tanto o agressor, né, quanto a pessoa idosa estão submetidos, que seria numa primeira e maior, né, vulnerabilidade, a coabitação, ou seja, morarem juntos na mesma residência, possuir independência física, né, dos pais, ou os filhos dos pais, ou os pais dos filhos, ser uma família, né, cujos laços afetivos são laços frios, frouxos, sem comunicação, e também por serem portador, né, ou idoso, ou pessoa idosa, ou o agressor de algum problema psiquiátrico ou mental.
E então, como é que a gente faz? Como é que a gente trata essa questão da violência? Como é que a gente previne essa questão da violência? Primeiro, na questão do registro das denúncias, né? Mas o que que ocorre? Muitas pessoas idosas, elas preferem silenciar diante da violência que sofre na família, que sofre em casa pelo seu filho, pelos seus, né, vínculos afetivos, por medo de retaliação e também por desconhecimento do próprio direito, né? Elas não têm, a maior parte da pessoa idosa não tem, da população idosa, não tem uma noção bem clara de quais são os seus direitos para que possa garanti-los, né? E outra dificuldade é a questão do acesso. Os meios de acesso, né, onde registrar essas denúncias também não são muito divulgados. E nós temos o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, né, da pessoa idosa Disque 100 também, eles aceitam esse registro. Nós temos hoje, o próprio Disque 100 tem um WhatsApp, um número que se pode fazer com mais rapidez, né, com menos protocolo, a denúncia. E essas denúncias todos sabem que elas podem ser anônimas, né? Elas não precisam de ser identificadas, então qualquer pessoa pode fazer sem medo de ter o seu nome exposto. Nós temos as delegacias especializadas no atendimento ao idoso, aqui em Goiânia mesmo tem uma. Os conselhos municipais e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, né? Então nós temos aqui em Goiânia o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, temos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e cada município também, muitos deles, né? Muitos deles têm os seus conselhos de defesa dos direitos das pessoas idosas implantados e em funcionamento, e que uma das obrigações é exatamente receber essas queixas e encaminhá-las para onde vai fazer o tratamento.